Olá! Hoje eu quero trazer para vocês um assunto que eu acho muito importante nesse momento que a gente está vivendo aqui na Terra, em que muito se fala em despertar de consciência, em dimensões de consciência, em sair de um mundo de terceira dimensão e ir para um mundo de quinta dimensão. Mas será que as pessoas realmente entendem aquilo que elas estão falando? Então é sobre esse tema que hoje nós vamos conversar. Dimensões da consciência. Meu nome é Daniele Monjardim, eu sou psicoterapeuta transpessoal e trabalho há muitos anos no campo do desenvolvimento humano, emocional, mental e espiritual. Então, vamos começar com esse tema? No vídeo passado, eu falei sobre as duas estruturas básicas que contrastam no nosso processo de evolução, de despertar de consciência. A estrutura do ego, que é aquela estrutura que nos identifica com a vida na matéria, e a nossa consciência superior. Eu estou numa espécie de karma pessoal, que é onde eu passo tem barulho. É obra, é avião, é helicóptero, então eu vou pedir desculpa a vocês pelos sons do ambiente, mas se concentrem naquilo que eu estiver falando. Então, nós temos essas duas estruturas que contrastam e são responsáveis, a partir desses contrastes, pela tomada de consciência e pelo nosso desenvolvimento. O ego é tudo aquilo que nos identifica com a vida na matéria. Ele tem início no instinto de conservação, no nosso instinto de defesa, de proteção, que vai sendo elaborado durante o processo evolutivo, e quando nós chegamos na raça humana, ele já é uma estrutura muito elaborada que rapidamente associa dados, mas não cria dados. Por ele ser instintivo, ele vai agindo de acordo com programas, com condicionamentos que ao longo da vida nós vamos experimentando e criando. Os nossos condicionamentos, eles funcionam por hábitos repetitivos, que nós temos, a partir de uma conscientização, a capacidade de transformar. Não só da conscientização, mas de empregarmos o nosso esforço, o nosso foco na atenção para transformar um hábito, uma reação em uma atitude mais pensada e estrategicamente elaborada. A nossa consciência superior, ela tem origem no divino, na fonte criadora da vida. Nós fomos criados a partir de um determinado momento, temos inteligências, nós estamos ligados a essa consciência cósmica, mas essa pura luz, essa pura consciência, essa consciência divina, para se manifestar na matéria, ela precisa de estruturas que possibilitem essa imensidão de luz vivenciar experiências no mundo denso como a Terra. Então nós temos a estrutura da alma, que é uma estrutura que não é o nosso eu superior, não é essa consciência divina, mas está ligada a ela o tempo inteiro, e essa estrutura alma possui outras estruturas que vão sendo elaboradas que possibilitem a manifestação no nosso corpo físico. Então a alma, ela tem também dimensões que no nosso corpo espiritual se manifesta através dos centros de força, dos chakras. Cada chakra é ligado a um setor da nossa vida, ligado a órgãos do nosso corpo, ligado a glândulas que liberam determinados hormônios no nosso corpo. Então tudo faz parte de uma instrumentalidade que permite a nossa vida na matéria. Nós, quando chegamos na humanidade para experienciar a dualidade, ou seja, tudo no nosso mundo faz parte desse contraste, dia e noite, feminino e masculino, né? A partir do prazer e dor, a partir desses contrastes da dualidade, nós podemos dizer que estamos no mundo de terceira dimensão, um mundo da dualidade. Na primeira dimensão, na dimensão de consciência primeira, o que existe é uma completa inconsciência. Na primeira dimensão, nós temos a vida mineral, a vida, por exemplo, dos cristais, né? Um cristal, ele vive na mais completa inconsciência, mas ele possui uma consciência, tanto que nós utilizamos o cristal como uma medicina. Cada cristal, ele tem uma frequência própria, ele possui uma informação própria que, quando colocamos sobre o nosso corpo,
vai interagir com o nosso campo pessoal e promover a cura, promover a saúde, trazer determinada frequência que vai funcionar no nosso corpo energético, que também funciona à base de energia e frequência, de acordo com a especificidade desse cristal, mas ele existe na mais absoluta inconsciência da primeira dimensão. Na segunda dimensão, nós temos o reino vegetal. Ali já se começa a despertar uma certa sensibilidade, porque o vegetal ele já possui o ciclo de vida, ele já começa a desenvolver um certo sistema nervoso. Por quê? Porque existem plantinhas que quando você toca a mão, por exemplo, ela se fecha. Existem plantinhas que comem insetos, então ela já possui uma certa percepção, uma certa sensibilidade que já é um estado inicial de vida. As plantas, elas também têm o seu ciclo de vida. Elas nascem, crescem, elas têm as suas sementes que permitem a sua reprodução e depois, no final, ela já morre, mas abrindo espaço e se transforma para que outras experiências sejam vivenciadas, porque nós sabemos que nesse mundo nada se perde, tudo se transforma. Na terceira dimensão, é importante nós colocarmos também que os animais, eles também estão na segunda dimensão, no nível já elaborando o seu subconsciente. Um animal, ele não tem consciência de si. Muito embora, às vezes, comparando um animal a um hominal, a gente até acha que ele seja mais consciente do que o homem, em alguns aspectos, o fato é que ele ainda faz parte da segunda dimensão. Ele não sofre crises de consciência. O animal ele não tem um karma, porque ele não tem uma consciência elaborada para ter discernimento e escolhas, muito embora ele já possa ter muita elaboração, porque o próximo reino será o de terceira dimensão, em que vai se dar a transformação para o reino hominal. Existem mundos em que o aspecto, inclusive, biológico do que nós chamaríamos de humanidade já tem um aspecto animal ali embutido, porque é feito essa transformação. Na terceira dimensão, e aí nós não temos apenas a raça humana, nós temos outros mundos de terceira dimensão, com outras raças, mas aqui no nosso mundo, no mundo Terra, a terceira dimensão é aquela que possibilita o despertar da consciência. E o que isso significa? Nós saímos do automatismo do ego, dessa estrutura condicionada, e irmos abrindo espaço para que a consciência se manifeste. Quanto mais consciência, mais poder de escolha, mais discernimento. É no mundo de terceira dimensão e talvez ele seja o mundo mais difícil. Talvez seja a nossa etapa evolutiva mais difícil, porque é justamente o sair da completa inconsciência. Temos criado uma subconsciência que funciona à base de programas automáticos e temos o objetivo de despertar a nossa consciência maior para que ela transforme os padrões automáticos e repetitivos dessa estrutura chamada ego. E o ego é tudo aquilo que nos prende à matéria, é tudo aquilo que nos dá prazer, é tudo aquilo que nos identifica com a nossa realidade material. Então a gente acredita que ele é a nossa realidade a princípio. Na inconsciência a gente acredita que ele é a nossa realidade. No momento em que nós vamos fazendo esse processo através do autoconhecimento e percebendo esses contrastes dessas duas estruturas, nós vamos caminhando para a transcendência do ego pela consciência. Isso significa que, ao invés dessa estrutura comandar a nossa vida, a nossa consciência toma a frente e ela direciona a utilização dessa estrutura. É quando a gente brinca dizendo que o ego ele deixa de ser o patrão e passa a ser o empregado, porque ele é um péssimo patrão, mas ele é um excelente empregado. Porque ele é a nossa força de realização, ele é a nossa força de proteção, ele é a nossa força de materialização. Mas como o próprio nome diz, ego,
é aquilo que nos traz a nossa identidade, a nossa personalidade. Ele também é uma força de atração para si muito grande. Uma pessoa egoísta, ela só pensa em si. Num processo evolutivo é natural o egoísmo, é natural o orgulho, faz parte de fases de um processo de despertar de consciência, porque quando nós chegamos à humanidade, somos muito mais ego, somos muito mais instinto, somos muito mais padrões condicionados de sobrevivência do que a consciência divina. E serão as nossas experiências aqui na Terra que irão elaborar essa transformação. Por isso, o olhar para si, por isso a consciência de si, o trabalho de um autoconhecimento de verdade, em que você mergulhe dentro de si e se perceba diante dos acontecimentos da vida, diante das suas relações, é fundamental para essa transformação. Uma pessoa que está vivendo à base do ego, ela é uma pessoa competitiva, combativa, ela é a dona da razão, as suas verdades são absolutas, ela tem muita dificuldade de lidar com as diferenças. Ela vive ali num julgamento muito forte, separando o que é meu do que é do outro com muita convicção. Quanto mais ego, mais convicção, mais certezas e verdades absolutas. Quanto mais consciência, quanto mais consciência ligada à consciência cósmica, a gente olha para o céu, vê aquelas estrelas, aquela imensidão e pensa assim, será mesmo que essa minha verdade é tão absoluta assim? E aí a gente passa a relativizar tudo, a partir do nosso senso de alma. A nossa alma, ela está ligada à nossa consciência superior, ela tem um senso único próprio. Ela traz a nossa bagagem espiritual, o que pode ser muito bom para a gente numa determinada fase da vida, na fase seguinte pode não ter mais significado e nem sentido. O que é muito bom para mim pode não ser para uma outra pessoa, porque as minhas experiências são únicas, estão de acordo com o meu projeto de vida, de alma aqui na Terra. As minhas experiências são únicas e precisam ser elaboradas por mim. E essa é a grande virada de chave que a gente faz na vida quando muda o eixo do ego para a consciência. Na consciência a gente integra as diferenças, a gente procura entender o outro de acordo com o nível de consciência do outro, porque quanto mais expandida uma consciência, mais capacidade de entendimento das diferenças ela possui. Uma consciência expandida, já numa quinta dimensão, ela não julga, ela compreende. Ela vê as diferenças e ela consegue perceber uma linha que de certa forma alinhava e interliga todos os acontecimentos, todas as diferenças no mesmo caminho. Porque todos nós viemos de uma mesma fonte. No entanto, vivemos experiências muito diferentes, tiramos conclusões de acordo com as experiências e com o nível de consciência que nós temos e precisamos aprender a interagir e a conviver pacificamente com as diferenças. Porque uma vida na matéria, ela é apenas uma oportunidade de experiência. Nada que nos determina, nada que é definitivo e nada que é absoluto. A única coisa absoluta que nós temos é a nossa consciência. Ela é absoluta. Ela está ligada à fonte e a ela nós retornaremos na nossa integridade quando fizermos esse caminho da primeira dimensão até sabe-se lá qual, vamos colocar aqui 21ª dimensão. Nós estamos no momento saindo de uma terceira dimensão, que é a dimensão da dualidade, a dimensão do ego, em que o medo, em que a culpa, em que a vergonha, em que a tristeza, essas energias originárias ainda desse instinto primitivo, nos fizeram chegar até aqui. Nós fomos movidos pelo medo, nós fomos movidos pela raiva, nós fomos movidos pelos instintos de sobrevivência para chegar até aqui. Isso ainda tem um peso muito forte quando o nosso ego está à frente, porque ele é o nosso instinto. Quando nós vamos evoluindo e essas emoções vão sendo elaboradas, chegando a categorias de sentimentos mais superiores, nós vamos atingindo o autodomínio, o controle emocional, vamos trabalhando as nossas inteligências.
entendendo a nossa inteligência do corpo físico, que conversa conosco através das sensações, aprendendo a dominar a nossa inteligência emocional, entendendo as nossas emoções, entendendo a emoção do outro e aprendendo que emoção é energia é informação, não existe emoção errada, cada emoção é a nossa alma tentando conversar conosco, apontar caminhos, e nós precisamos compreender emoções e não julgar as emoções, sejam nossas ou seja as de outras pessoas. A nossa inteligência mental, racional, importante e estratégica, mas ela não é absoluta, porque o pensamento ele é uma função e ele pode estar ligado ao nosso ego ou ele pode estar ligado à nossa consciência superior. Depende se nós estamos ali estagiando no nosso mental concreto, ligado ao ego, ou no nosso corpo mental abstrato, ligado à nossa consciência superior, à nossa consciência divina. E tudo isso exige treinamento, conhecimento, para também lidarmos com a nossa inteligência espiritual. A inteligência que coordena todas as demais inteligências, que fala conosco através da nossa intuição, de percepções que não passam pelo nosso 5 sentidos e nem pelo nosso mental. Então nós temos muitas informações, muitas habilidades, muitas competências, muito potencial para ser desenvolvido. E temos a experiência na Terra para colocarmos tudo isso em prática. Então a vida aqui, ela é uma oportunidade grandiosa e nós precisamos aprender a aproveitar essa oportunidade naquilo que ela tem de mais significativo. É claro que o prazer, ele é importante na nossa vida e o prazer e a dor são formas de mensuração da experiência. Mas a gente se apega muito ao prazer e a gente descarta a dor com muita rapidez sem elaborar o processo do porquê que ela está ali acontecendo. Ela tem uma função, assim como o prazer também, e nós precisamos aprender a transitar por esses estágios de experiências. Porque a vida aqui é isso, a Terra é um campo de experiências. Viemos experimentar, viver no mundo com a consciência de que nós não somos do mundo, mas não fugir das experiências, atravessar, vivenciar as experiências, elaborar as experiências com esse sentido maior de sairmos do predomínio do ego para o predomínio do espírito, para o predomínio da consciência. Na 5ª dimensão não existe medo, não existe as emoções densas que nos prendem a baixa frequência. Então, tudo aquilo que nos coloca no medo, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na competição, no julgamento, nos faz ficar retidos nessa 3ª dimensão. Para podermos ampliar a nossa consciência para uma 5ª dimensão, é necessário que a nossa inteligência espiritual esteja ativada. E inteligência espiritual não é mediunidade. Inteligência espiritual não é religião. Inteligência espiritual são os dons e as habilidades que fazem a gente viver na Terra com a consciência espiritual. Então, quando nós colocamos a nossa inteligência espiritual ativa, funcionando, não existe medo, existe um completo sentimento de proteção e de segurança, porque nós estamos ligados permanentemente à consciência absoluta, à divindade. Não existe mais aquela separação entre mim e o Pai. Eu e o Pai somos um, eu e o Criador somos um. Nós aí estamos fazendo essa transição da 3ª e 4ª dimensão para a 5ª dimensão. A 4ª dimensão é a dimensão que nós experimentamos quando ou nós estamos fora do corpo, seja pela morte ou pelo sono. É quando nós lidamos ainda na 3ª dimensão, de certa forma, mas sem estarmos presos ao corpo. A 4ª dimensão é a dimensão astral. A 5ª dimensão, ela exige realmente um completo domínio do nosso ego, para que ele esteja sob a regência da consciência. A 6ª dimensão já seria aquela dimensão do ser crístico,
da consciência crística. É uma dimensão que ela está além do ego, mas nós já estamos tomados por aquele amor incondicional, por aquele sentimento de unidade, não só com a humanidade, mas com todo o universo. E daí, para depois, eu não sei explicar, porque eu não tive essa informação e nós ainda não temos, eu pelo menos não tenho as informações do que seriam da sétima dimensão até a dimensões mais divinas, onde há o absoluto. Há dimensões em que nós não teremos mais a necessidade de um corpo para viver experiências. Eu acredito que ela esteja além da oitava e da nona dimensão, mas qualquer informação que eu trouxesse aqui seria com base no achismo. E eu não trabalho com achismo. Eu trabalho com informações, com estudo, com experiências, com observações e também com as informações que eu recebo da minha família espiritual, a que eu estou sempre ligada nos meus trabalhos. Mas eu considerei muito importante trazer isso aqui para vocês sobre dimensões de consciência, porque eu vejo muita confusão nisso que se fala, a Terra está entrando na quinta dimensão. Sim, todas as dimensões elas estão aqui e agora, mas elas representam expansões e acelerações de frequência, que para nós acessarmos, nós precisamos fazer esse movimento. Eu, por exemplo, acesso a quinta dimensão quando eu estou nos meus trabalhos, nas minhas imersões, nas minhas vivências, em que eu expando a consciência naquele final de semana, entro em contato com essas dimensões e realizo o meu trabalho, fazendo as devoluções para as pessoas. Eu deixo isso muito claro, aproveitem enquanto eu estou aqui nessa expansão de consciência, porque ela não é a minha habitualidade. Assim como toda a humanidade, eu também sou um ser em transição de uma terceira dimensão para uma quinta, mas eu já experimentei o que é estar numa quinta dimensão, eu experimento nas minhas vivências e falo, é uma experiência profundamente transformadora. Quando nós sentimos esse estado de presença e de unidade com o divino, é um êxtase, é um prazer, é uma completude que nenhuma outra experiência de terceira dimensão é capaz de nos oferecer. E o que a gente deseja e quer é mais. Para isso é treino. Nós precisamos treinar os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas competências para acessarmos essa possibilidade e nela permanecermos. A Terra está recebendo muitos flashes de luz que permitem essa aceleração, mas o movimento, ele é interno, ele é de acordo com cada pessoa. É o bater que a porta se abrirá, mas é necessário que a gente faça esse movimento de buscar para encontrar. Até o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz aqui com muito carinho. Deixem aqui os comentários, sugestões de temas que eu terei o maior prazer de trocar com vocês. Um beijo e até o nosso próximo encontro.